Bom, Kleber, o que acontece? Ontem teve um monte de clientes que teve dúvidas de uma postagem que teve na oficina da sublimação sobre a marca que fica da manta nas canecas. Já deve ter visto falar disso também, né? As manchas. Fica aquela manchinha lá. E realmente acontece. Na verdade foram duas perguntas que a gente teve ontem. Uma delas foi a questão da elasticidade da manta, se perde ou não, tá? E então vou tirar duas dúvidas aí. A primeira é o seguinte: a manta ela é feita para durar, para fazer no mínimo umas 500 ou 1000 canecas bem tranquilo, sem mexer em nada na elasticidade dela. Então vamos falar umas 1000 canecas, tá? A questão é a seguinte: vocês têm que cuidar para não deixar ela ficar muito tempo exposta ao calor. Por exemplo, quando se usa a parte do forninho, vamos dizer, a gente está deixando 15 a 20 minutos. Então tem que controlar um pouquinho a temperatura, tá? Quando se fala nos túnel, por exemplo, no sublitúnel ou no Subli 3D ou nas prensas chinesas mesmo, aquela 3D, ela tem um sistema de rotor de ar, onde em 5, 6 minutos, por exemplo, ela já sai, sofre o choque térmico e não fica cozinhando o silicone. Quando você tem apenas um calor no forno, você tem que deixar ali 15 minutos, 20 minutos, realmente vai acabar perdendo um pouco de propriedade. A diferença do forno é que não tem o ar circulando. Exatamente, então ele fica mais tempo e isso vai perder um pouco de propriedade na manta, no silicone. Então talvez ela vai um pouco menos você vai fazer menos caneca, né? Resumindo, a vida útil diminui. Com forno dá, só que a vida útil da manta vai diminuir um pouco. Então isso respondendo, só que teve algumas pessoas, não lembro o nome agora aqui, me fizeram essas perguntas da durabilidade da manta. A manta ela vai durar tranquilo, em 1000 canecas, bem tranquilo, tá? Tem gente que trabalhou até com mais já, mas eu estou dando um mínimo porque eu prefiro pensar na pior das hipóteses, tá? Então é bem importante saber que quanto você coloca mais exposição ao calor, vai ter uma vida útil menor. Essa é uma situação. Aí agora vamos para aquela técnicazinha que a gente falou da mancha. Nós também aqui no início, a gente também tem uma linha de canecas que a gente faz com uma empresa, onde também sofria com esse problema de manchar aqui, né? O silicone acabava manchando até porque passava, não tem como, passa um pouco de tinta para essa manta, vai mudando as artes e aí acabava passando para a caneca também. Como que a gente solucionou isso? Eu vou montar uma aqui agora para vocês olharem. Então, ó, tem uma arte chapada, tá? Eu vou montar essa arte aqui, ó. Né? Ela já está mais ou menos com o gabarito, né, Gabriel? Antigamente a gente passava fita em tudo aqui, perdia a maior mão de obra. Não há necessidade. Lembrando que a nossa caneca de polímero, como ela tem uma parte cônica, uma pequena diferença do fundo para a parte de cima dela, tem que ter o gabarito, tá? É importante ter o gabarito, né? Então olha aqui, ó, apenas 2 fitinhas, bem tranquilo, tá? Aí o que a gente fez? A gente pegou uma folha de ofício normal, ó, e só fez e essa peça você pode usar ela para diversas, é uma folha de ofício. Numa folha você faz umas 20 dessas aqui. Então você faz mais ou menos aqui o espaço da alça. Isso aqui não estraga, você tira daqui, passa para outra e assim vai. E agora eu vejo também muita gente às vezes tem dificuldade, tem que treinar um pouquinho, tá? A nossa manta, a posição correta dela, se vocês olharem, tem um lado que é liso e um lado que tem um ressalto. Aqui, ó. Esse lado do ressalto, onde tem o bauladinho, ele fica pro lado de fora. A parte lisa fica em contato com a caneca. Então eu coloquei esse cara aqui, ó, tá? Eu vou encaixar aqui, ó. Vou colocar bem no centro, próximo aqui, ó. Né? Quer dizer, eu não estou mais tendo contato da manta com o polímero, ou com a cerâmica, né? Eu seguro aqui, ó, com uma mão, dou uma leve esticadinha e volto para cá. Voltei aqui, fechei aqui e fechei aqui. Sim, tem que treinar, né? Mas não tem nada demais, não fiz força nenhuma. Mas olha só,
fica perfeito, tá? Ela não deixa a cinta de silicone ficar com contato com a caneca. Você colocou no forno, ou no Suble 3D, no Suble Túnel, enfim, ou numa prensa, né, dessas importadas, é bom você ter sempre 5, 6 mantas sobrando, para não trabalhar com ela quente. Então colocou aqui. Uma outra coisa, se você vai trabalhar com um material com um chapado preto, você vai ter manta que vai ficar mais escura. Porque transfere um pouco de tinta. O que a gente indica? Usa aquelas mantas para fazer em artes chapadas. Mantas mais limpas, para te ter uma vida útil maior, usa canecas que têm uma imagem esporádica. Exatamente. O fundo da caneca, que é branco, continua aparecendo. Exatamente. Aí não usar uma caneca que tem apenas um letreiro, alguma coisa, uma manta, por exemplo, um desenho que tem um letreiro, aí de repente você troca a arte, já coloca uma arte de um chapado preto, por exemplo, ou azul forte. Então, procurar cuidar também das mantas, cada uma, essas aqui eu uso mais para chapado e essas eu uso mais. Isso é uma dica para durar mais. Não, necessariamente tem que fazer isso? Não necessariamente. Mas vai facilitar um monte. E aqui essa situação então é bem simples, ó. Quando você tirou, você saca fora isso aqui, coloca de lado, ele já está frio, porque você está trabalhando com outras mantas, sacou a arte fora, passa para outra, usa o mesmo papel. Esse cara aqui, ele vai resolver a situação então da mancha na caneca. Tá bom? Fica a dica aí para vocês. Tem mais algum detalhe? Eu acho que é isso. Não, aproveitando ali da forma que foi colocado a manta, né, vocês observaram que a parte metálica não tem contato com o polímero. Fica para fora da caneca. Uma outra vantagem desse modelo de manta. Isso é bem lembrado. Essa manta aqui, ela tem esse detalhe, né? Na verdade, a gente desenvolveu essa manta aqui justamente porque alguns tipos de manta no mercado, eles são aquelas com a alça aqui interna. Para cerâmica, não há problema, mas no polímero ele acaba agredindo o polímero, né? Se torna abrasivo. E aqui a gente desenvolveu esse sisteminha, ó, onde a parte metal fica totalmente fora do contato. E ó, é muito simples de colocar. Tá? Força nenhuma. E um detalhe, daí você não vai rasgar a manta com facilidade. Entendeu? Então é isso, tá? Fica a dica aí.